Graça e paz, irmãos. Shalom. Estou muito feliz de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, depois de tanto tempo, né? Então, vamos a isto. Eu vou citar os versos, claro que não dá para abrir todos, senão a gente tomaria muito tempo, né? Mas vamos em frente. Em Hebreus 13, 5, diz o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Em outra versão, fala a respeito de ganância, avareza e ganância. Então, a ganância é uma ambição, é um desejo imoderado. Então, eu vou fixar essa palavra imoderado, por bens e riquezas. É uma busca incessante pelo lucro. Já a avareza, ela tem uma forte ligação com a miséria, né? Então, pessoas podem agir dessa maneira por medo ou por necessidade, né? A ganância, necessidade de acumular bens, porque aquilo lhe traz algum prazer e benefício, segundo o que ela acredita. A Bíblia diz também em 1 Timóteo 6, verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é muito forte. O que apetecendo alguns, ou seja, desejando, ambicionando, né, serem ricos, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, sobre alianças, a pessoa, quando ela tem uma necessidade de acumular bens, ela age de uma maneira fora do amor de Deus, está baseada em medo, em ganância, e muitas vezes ela recorre ao que pode trazer lucro, como, por exemplo, alianças. Muitas vezes a pessoa tem essas alianças, faz alianças com pessoas que não temem a Deus, com grupos que não temem a Deus, empresas, e depois isso vai trazer consequências para a vida delas, e depois essas consequências vão trazer as dores, como foi citado, que traspassaram a si mesmo com muitas dores, e ela vai acabar questionando a Deus, né, murmurando. Então, a murmuração foi o que a expressão da insatisfação no coração do povo que foi tirado por Deus do Egito, passou pelo deserto, eles murmuraram, e por terem murmurado, pela insatisfação, pela ingratidão deles, muitos morreram no deserto, permaneceram muito tempo lá, e mais tempo do que deveria, e morreram lá, né? E não creram em Deus, e inclusive desejaram voltar para o Egito, onde eles eram escravos. Então, a murmuração é uma fala num tom difamatório, é uma queixa, é um rumor infundado. Em Judas, capítulo 1, verso 16, diz assim: e essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Então, a questão financeira, ela passa, como as outras coisas também, mas muito, tem um vínculo muito forte com o coração. Uma pessoa administra os seus bens tem a ver também com o coração. Recentemente, eu ouvi uma pessoa com muito conhecimento bíblico,
uma patente espiritual considerável, dizer assim: oh Deus, o Senhor é justo mesmo? Aí naquela hora eu falei: o quê? Como é que é? Você é um ser humaninho, comedor de arroz e feijão, falando contra Deus dessa forma? Então, em Romanos, capítulo 9, verso 20, diz assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que fizestes assim? Então, pode ser que alguns estejam satisfeitos, né, com a vida financeira, mas grande parte não está. E tem um verso que eu me recordo com muita frequência, que é assim: queixe-se cada qual, de que se queixa, pois, ó homem mortal? Queixe-se cada qual dos seus próprios pecados. Está em Lamentações, se não me engano. Então, se nós temos alguma razão de queixa, deve ser voltada para alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer, né? Isso se reflete também na vida financeira. Então, nós vimos aí que o avarento, o ganancioso, uma das fontes dessa atitude é o medo. E a Bíblia diz assim: olha, porquanto Deus não nos concedeu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, então, ou moderação. Esse verso também me acompanha para muitas situações, porque eu vejo equilíbrio em Deus em tudo. Ele é muito equilibrado. Então, tudo que é fora desse equilíbrio, seja a miséria, ou seja, o gastar por impulso, gastar demais, sem necessidade, é fora do que é equilibrado, né? Então, é um apetite desordenado para satisfazer alguma questão de alma, né? Por falar nisso, vou falar um pouquinho a respeito da relação emocional com o dinheiro. Então, há pessoas que gastam muito porque, por exemplo, sofreram escassez. Essa escassez, ela trouxe constrangimento, dor, né? É muito triste você precisar de um calçado e andar com ele furado, enfim, passar uma vergonha na escola porque você não se veste como os outros, ou ter a dor da fome mesmo. Quem passou fome de verdade sabe que a fome dói, né? Então, quando a pessoa está, se ela ficou presa nesse trauma, quando ela tem a condição, ela quer suprir aquela necessidade lá de trás, não é nem de agora, é lá de trás. E também o contrário é verdadeiro, né? Quando a pessoa, por exemplo, teve essa escassez e ela poupa de medo de passar a escassez novamente. Então, são dois exemplos do que um trauma pode trazer de consequências na maneira como a pessoa se relaciona com o dinheiro. Então, sobre o desejo e a necessidade, né? A Bíblia fala a respeito de que Deus, o meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, é só olhar para a criação para você saber que o nosso Deus é um Deus generoso, né? Se ele criasse um tipo de fruta, a gente nem ia saber que outras existiam, né? Mas ele criou uma infinidade de frutas, tem uma infinidade de frutas, de legumes, de flores. Então você olha assim a riqueza. Eu estava passeando esses dias perto de casa, e aqui não tem maritaca só nas árvores, tem arara azul, casais de arara azul, tem coruja. Então você olha e fala: meu Deus, sabe? Deus, ele passou tempo pintando, imaginando as cores
das aves, até na parte de baixo, né? Quando a gente não vê muito, eles abrem assim aquela coisa linda. Então esse é o coração de Deus, né? Quando a gente também lê a respeito de quando o templo foi construído, a roupa do sacerdote, as pedras, os detalhes da toalha e tal, você fala, Deus tem bom gosto, ele gosta de coisa boa. Ele não é um Deus de miséria. O que acontece é que realmente, depois do pecado, houve consequências, existem decisões tomadas fora da direção de Deus, e Deus, ele não tem o culpado por inocente, ele vai disciplinar, ele vai corrigir, ele vai limpar, né, como o livro da apóstola Mara, do jejum de 40 dias, o início é limpando a terra. Então, antes de questionar a Deus a respeito de como eu estou, eu preciso compreender quais foram as minhas escolhas, né? Até mesmo pessoas que perderam, saíram de uma condição financeira privilegiada, por exemplo, na minha infância tinha uma vizinha que vinha carro para ela com laço, né? Zero. E depois ela entrou numa situação financeira muito precária, porque ela tinha um envolvimento muito forte com deuses, né? Com outros deuses. Não vou citar aqui, acho que não sei para onde vai essa gravação. Então, assim, eu lidei, né? Eu trabalhei muito tempo em residências, desde quase a infância, né? Porque eu comecei a trabalhar na igreja, com as crianças, de ajudante, depois fui trabalhar na residência delas, e depois eu notei que a desorganização da casa por causa do nascimento de um bebê trazia conflitos no relacionamento, então eu comecei a trabalhar para tornar esse ambiente harmonioso, tanto quanto fosse possível para que aquela família funcionasse. E até hoje eu trabalho com a mesma coisa. E conheci uma pessoa tão querida, várias, né, mas uma especial recentemente, doce, querida, generosa, gosta de dar presente, mas a própria casa dela, ela falou que ela não tem prazer nenhum em voltar para casa porque está uma desordem, é uma desordem que ela não consegue colocar no lugar. Ela falou assim, olha, a pia estoura e cai água nas minhas Tupperware, que Tupperware é mais caro, né, do que aqueles mais baratinhos de loja que era de R$ 1, né? Ela falou, tá tudo lá em cima da mesa, tá tudo fora do lugar, eu não tenho prazer nenhum, nem de ir para lá, nem de levar ninguém para lá. Isso porque ela está casada com uma pessoa que busca outros deuses, né? Serve a outros deuses, e essa aliança, ela traz miséria. Por mais dinheiro que a pessoa tem, impressionante. Eu convivi com uma pessoa da família também, que compra, ela tem um bom gosto, assim, se veste super bem, mas as coisas na casa quebram, tem acidente de carro, é o tempo todo prejuízo, porque ela busca também favor dos deuses para que ela tenha uma boa condição financeira. Então, ela entregou a vida financeira na mão deles, e é isso que tem de retorno. Então, antes da gente questionar ou ficar insatisfeitos, né, ficarmos insatisfeitos, precisamos avaliar quais foram os plantios e as alianças, não só nossas, como nossos antepassados, né? Então, olha, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. 1 Timóteo 6, 8-11 diz assim, por isso, tendo o que comer e o que vestir-vos, sejam com isso satisfeitos, gratos. Então, antes de almejar grandes coisas, eu preciso realmente agradecer e valorizar o que eu já tenho. Eu estive com uma pessoa também que é uma fofa, ela tem um ateliê lindo de vestidos e tudo mais, e ela tem uma visão, né, empresarial alargada. Então, eu quero fazer isso, eu quero por isso, eu quero por aquilo, tal, mas agora eu não tenho dinheiro. Aí eu disse para ela, olha, você tem realmente a visão, Deus vai te levar a cada uma dessas coisas, mas valoriza o que você tem. Faz um desfile com os vestidos que você tem, pede a Deus que quando você entrar na sua empresa, você já olhe com os olhos dele,
Senão a gente sempre acha que está faltando alguma coisa e deixa de usar aquilo que a gente já recebeu de Deus. E essa insatisfação, ela, ao invés de subir diante de Deus como uma adoração, ela comunica para Deus: o Senhor é injusto, não me satisfaz, não me supre, quando a palavra diz o contrário. A Bíblia diz que devemos pedir, e não só pedir, pedir. Então, tudo bem você desejar algo, pedir algo para Deus. Mas é preciso avaliar o quê? Em Tiago 4, de 3 a 10. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então eu preciso sempre avaliar qual é a minha motivação, qual é o meu coração para eu ter, para eu adquirir, para eu comprar. E estou acompanhando uma residência, existe uma situação financeira delicada. E aí, para eu saber o que tinha na residência para poder eu preciso saber o que tem para poder saber o que pode ser usado, o que vai ser descartado. A limpeza vem em primeiro lugar, né? Porque, inclusive, os espíritos, eles gostam de sujeira, né? Quando a pessoa... Eu tenho uma amiga, ela fala assim: Paty, eu tenho tanta vontade de arrumar a minha casa, eu não tenho força. Eu falei: pede ajuda a alguém, porque a pessoa não tem o mesmo vínculo emocional com a casa. Então, pede ajuda. Você ajuda outras pessoas, peça ajuda também. Então, voltando ao assunto, havia 3 potes ou mais de moedas. Aí eu falei: o que é isso? Para que isso? Ah, porque eu trago do troco e guardei aí. Você não vai usar, né? Você tá precisando de dinheiro? Aí me sentei lá, eu tenho um prazer de fazer isso, mas desde pequena. Aí eu fui, contei moeda por moeda, juntei, falei: pronto. Leva na padaria, no banco, onde você quiser. Deu mais de R$200. Aí quando a pessoa vê o dinheiro em cima, assim, dá para comprar tal coisa. Pois é, mas estava parado. Aí fui arrumar as outras gavetas, uma quantidade de coisa que devia jogar fora, ou compradas repetidamente. Então, a organização e a limpeza é muito importante para essa questão financeira, porque eu preciso saber o que eu tenho. Às vezes a pessoa está com o guarda-roupa tão entulhado, ela nem se lembra que tem aquela peça de roupa, nem se lembra que tem aquele objeto. Então, para a manutenção da casa, e até mesmo questão espiritual, é preciso que a gente confronte, né, a situação como ela é, peça ajuda a alguém, ore, põe um louvor e mãos à obra, né? Descarte sem dó, que está quebrado, rasgado, manchado. Isso não é bom. E é preciso verificar o que já foi comprado, para você não comprar de novo, usa o dinheiro para uma outra coisa, né? A outra coisa que eu percebi também é pessoas que jogam uma quantidade significativa de comida fora, porque não avaliaram a quantidade que foi feita. Então, eu gosto só de comida fresca, sem problema. Tem que avaliar aos poucos, né, a quantidade de comida feita para jogar menos, né? Nós temos pessoas muito perto, próximas a nós, que sofrem necessidade. O Brasil, né, tem muita gente passando fome. E a igreja, ela é conhecida, né, como uma vergonha em relação à oferta missionária, né? Então, a maioria das missões que eu conheço, elas sobrevivem com as ofertas dos próprios trabalhadores, né? E não deveria ser assim, né? Se a gente realmente tivesse uma consciência diferente, cumprisse aquilo que Deus chamou a igreja a fazer, seriam todos supridos, né? Vamos lá. Deixa eu ver qual parte que eu estou aqui. Sim, nem sei em quanto tempo eu já falei, mas a gente está do meio para o fim aí. Eu lidei muito tempo, né, com a igreja em Diadema, Marilza está acompanhando. É uma igreja, né, do Bispo Agostinho, e ela está rodeada por facções criminosas, né? Então tem aquela ostentação daqueles rapazes de moto para cima e para baixo. Eles impõem
como se fosse poder, a condição de domínio daquele lugar, muitas vezes ostentando correntes de ouro, esse tipo de coisa. E para os adolescentes, para as crianças que olham aquilo, gera um tipo de encantamento, né? Olha, eu passo tanta necessidade, é tão difícil, e esse pessoal, eles são fortes, né? Eles têm as coisas, eles têm lá as leis deles, às vezes as leis deles funcionam melhor do que a lei civil, né? No emprego delas. E aí, eu falando com eles a respeito de o que é a conversão, né? Em relação à vida desses rapazes, que morrem assim a rodo, né? Eu me refiro ao pessoal do crime. Então, o que acontece? A Bíblia diz o seguinte, olha, o que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, e não é só isso. E ainda reparta com os outros o fruto do seu trabalho. Olha que conversão. Então, assim, a ganância, a avareza, roubar, ela está fundamentada no fato de que eu acho injusta a minha condição e que eu acho que eu tenho o direito de ter mais na minha própria força. Isso não significa que Deus não tem os ricos dessa terra, com certeza, e Ele quer abençoar muitos. Só que, como a Bíblia diz, olha, quanto mais uma pessoa tem riquezas, mais são os que comem dela. Então, a pessoa que deseja ser rica, ela precisa ter uma consciência que é para compartilhar, não é só para o seu deleite, né? Então, assim, a respeito do trabalho, né? Tem um verso que eu gosto demais, em Êxodo 31, né? Que o pessoal fala que o Antigo Testamento não fala sobre o Espírito de Deus, Êxodo 31, de 1 a 6, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística. Então, cada um de nós recebeu dons e talentos, e é o Espírito de Deus que nos move com excelência. Então, é muito bom quando a gente trabalha com amor, com afinco, com dedicação, com prazer. É impossível não dar certo. É impossível, né? Então a Bíblia diz, olha, o que as suas mãos tiverem a fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Então, a Bíblia diz também o seguinte, olha, aquele que não quiser trabalhar, que também não coma, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso, e associa a preguiça à pobreza. Então, trabalhar com diligência vai trazer uma saúde financeira, né? Então, assim, é tão gostoso ser bem atendido numa loja, comer, seja um salgado bem feito. Desculpa. Nós fomos no Você e Deus, e lá tinha a comida pronta, né, preparada por uma equipe. Eu já comi em muitos lugares, com muitas pessoas queridas e que cozinham bem. Mas eu não sei o que acontecia naquela comida e eu fiquei emocionada. Quando eu ia comer, eu ficava emocionada. Falei, mas que amor que emana dessa comida, gente. Pois superou tudo que eu já tinha vivido. E não fui só eu, né? Depois a apóstola chamou a cozinheira à frente e disse, olha, tem amor na sua comida. Então, é para isso que a gente nasceu, né? Para tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, como a pastora Maristela disse, o advogado, eu adoro a Deus com o trabalho das minhas mãos, né? E as pessoas são beneficiadas e abençoadas porque eu faço aquilo com prazer e para Deus. Então, não é para as pessoas, não é com o objetivo de passar por cima dos outros só para ter dinheiro, mas é uma adoração, não é um fim em si mesmo, né? Já é uma adoração já no processo. Então, as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Provérbios 12, 24. Trabalhem a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora. Então, o testemunho é muito importante, né? E não dependam de ninguém.
Lógico, devemos depender de Deus, mas não se coloque como peso, né? O apóstolo Paulo falou que não queria ser pesado. Não se coloque como peso. Deus não quer isso. Trabalhe. Você tem condição de trabalhar, de oferecer algo. Sempre temos alguma coisa para oferecer. E, claro, existem princípios, né, a serem seguidos. Primícias, dízimos e ofertas. Então, no início de tudo, Deus, ele trouxe os seus princípios a respeito. Olha, né, a grosso modo, eu te dei tudo isso aqui. Você não trabalhou para construir. Só que eu espero de você que você reconheça que fui eu que te dei. Então, a primeira parte, você deve entregar em honra a mim. Né? O primeiro filho, a primeira cria, os primeiros, a primeira parte dos alimentos, da colheita. Então, é um reconhecimento que essa pessoa tem, que embora ela tenha trabalhado e que aquele campo seja dela, ela não vive e não prospera se Deus não abençoar. Né? E eu achei forte, eu tenho assim o privilégio de fazer parte agora, né, de uma missão chamada Fé Vem Pelo Ouvir, que eles distribuem um aparelhinho chamado Proclaimer. Isso aqui é a Bíblia em áudio, ela tem vários tamanhos. E ela vai para a selva, vai para vários países, vários idiomas, é uma missão norte-americana. Então, de noite, eu fico ouvindo a Bíblia, e em Levítico está dizendo assim, olha, cumpra aquilo que Deus te ensinou, para que a terra não expulse vocês delas, como os outros foram expulsos. Então, o pecado faz com que você seja expulso da própria terra. Então, sabe, essa imigração desordenada, a pessoa passar aperto em outros lugares, tem a ver, olha, a tua terra não pôde suprir por causa do pecado, ela te expulsa. Claro que Deus tem os seus propósitos de enviar pessoas para outros lugares, mas, no geral, tem a ver com o pecado. A pessoa não tem alimento na sua própria terra, precisa ir para um lugar melhor. Né? Então, os dízimos que são para... Deus é tão justo, tão maravilhoso, que ele colocou os sacerdotes para cuidarem das questões espirituais, não precisarem gastar o tempo que seria para o ofício espiritual numa outra atividade, mas os que trabalham e recebem das coisas espirituais levem aos sacerdotes, aos levitas, aquilo que eles precisam para se manter. Então, Deus é extremamente organizado e justo, né? E ele fala o seguinte, que ele ama o que dá alegria. Então, o nosso coração administra os bens de Deus, né? Ele nos dá todas as coisas. A primeira parte, dízimos e ofertas, devemos entregar a ele, e o restante, administrar com sabedoria. Eu não vou fazer só o que eu quero, né? Então, existe toda uma estratégia de marketing para que as pessoas comprem aquilo que elas não precisam, né? Então, compra por impulso, por exemplo. Sabe aquele comercial da Polishop? E comprando isso, você recebe isso, e não somente isso, se você comprar agora. Então, assim, eles colocam, fazem com que você deseje aquilo, ache que precise daquilo, e você tem que comprar agora. Então, a compra por impulso, ela tem uma porcentagem significativa como é que fala? Nas vendas, né? Tem um outro nome aí, no faturamento. Amém? Então, assim, claro que eu não tenho pretensão de esgotar o assunto, mas trazer um panorama realmente que precisamos, especialmente, avaliar as nossas escolhas, alianças, aquilo que a gente tem, como a gente tem administrado, aquilo que Deus nos dá. Pedimos direção de Deus para tudo que formos fazer, né? Até porque as pessoas são diferentes, né? Existem personalidades diferentes. Existe, por exemplo, no perfil do investidor, existe o conservador, o moderado e o arrojado. O conservador não aceita correr risco. O moderado, ele aceita correr algum risco. O arrojado, ele já corre um risco alto porque ele tem coragem suficiente de perder ou de ganhar muito. Então,
Eu creio, Deus fez as pessoas de maneiras diferentes para propósitos diferentes. Então, se a pessoa investe daquela maneira, se a pessoa ela é mais assim, mais arrojada, mais atirada, digamos assim, isso precisa de pessoas assim, desde que seja administrado e motivado pelo Espírito Santo, pelo amor, por algo que Deus o direcionou e não pelo medo ou pela ganância. Amém? Então, eu entrego a palavra, agradeço a oportunidade. Patrícia, você pode fazer uma oração, querida, em cima desta palavra por nós? Amém? Eu posso. Sim. Oh, meu Deus, o Senhor diz na tua palavra, eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Shalom significa essa paz, essa prosperidade, é a presença de Deus na minha vida que me supre e me satisfaz, Pai. É claro, Deus, que o Senhor, se o teu filho te pede pão, o Senhor não vai dar uma pedra. Diz a tua palavra, o Senhor tem desejo de dar boas dádivas, o Senhor tem condição, inclusive, de dar as melhores dádivas para os seus filhos. Mas é preciso, é necessário, Pai, que a gente avalie o nosso coração, as nossas motivações, a maneira que nós temos, meu Deus, administrado nossos bens, aquilo que o Senhor nos entrega, como nós temos trabalhado, como nós temos tratado os nossos clientes, como temos nos relacionado contigo, Pai. Será que questionamos? Será que nos sentimos numa condição inferior do que merecemos, quando não merecemos nada? As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, então estamos sempre melhor do que merecemos. Então, Pai, nos ajude a colocar as coisas no lugar, a enxergar com clareza, como diz a tua palavra, que os nossos olhos olhem direito. Então, Pai, nos ajude a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor nos entregou. E quero pedir perdão também, Pai, porque os cristãos muitas vezes têm uma fama ruim no comércio. Muitos líderes espirituais não têm crédito no comércio, porque eles têm aquela impressão de Deus te paga. Compra primeiro, depois Deus te paga. E a Bíblia ela é clara a respeito, olha, se você for construir um prédio, avalie se você tem condição de concluí-lo, para que as pessoas não passem e falem, olha, fulano começou essa obra e ele não conseguiu terminar. Então, Pai, que sejamos prudentes. Nos ajude a ter prudência, colocar cada um na sua realidade, as coisas no lugar. Que a gente não deixe de usufruir aquilo que o Senhor nos deu por medo e também não desperdice o que o Senhor nos deu naquilo que não é bom e não pode satisfazer. Oro em nome de Jesus. Amém.